Olá, tutores e colegas, eu sou o Roger, sou acadêmico do curso de Letras em Inglês na Uniaselv, faço parte da turma Flex 2904 LLI e para a realização desse trabalho tive como tutora a Luciana Fiamoncini. Esse trabalho faz parte da disciplina de estágio curricular obrigatório 1 e está intitulado como Ensino de Inglês para alunos do sexto ano do ensino fundamental através de storytelling. Então, a minha área de concentração escolhida foi o ensino de língua inglesa, tá? Tendo como programas de extensão a metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem. Meu projeto de extensão se deu pelas práticas virtuais de contação de histórias e o produto virtual foi a elaboração de um podcast e de um e-book. O tema, o ensino de língua inglesa para alunos do sexto ano do ensino fundamental a partir da contação de histórias. Então, a justificativa, por que da escolha desse tema, tá? Primeiro porque a gente está vivendo um momento atípico, um momento de pandemia, onde as aulas presenciais não estão acontecendo já desde o ano passado, 2020, e tendo em vista esses acontecimentos, os professores precisaram buscar novas metodologias para o ensino de inglês, tá? Então a gente estava muito acostumado a estar ali em sala de aula, com o quadro na nossa frente, tendo os livros didáticos, as crianças ali na nossa frente, mas de uma hora para outra isso mudou e precisou-se buscar novas metodologias para continuar transmitindo o ensino, fazer a educação rodar e mesmo assim ser algo que chame a atenção dos alunos, né? Seja cativante. Bem como a necessidade de práticas inovadoras que cativem os alunos do sexto ano do ensino fundamental, tá? Tendo em vista que eles são alunos que estão numa fase de transição das séries iniciais para as séries finais do ensino fundamental. Os objetivos com esse trabalho são indicar a importância da contação de histórias como uma prática pedagógica no ensino de inglês, sugerir plataformas do ensino virtual para a realização dessas atividades, apontar motivos para o uso das storytellings para os alunos do sexto ano do ensino fundamental e exemplificar atividades que podem ser realizadas a partir da contação de histórias. Bom, então quando eu pensei nesse tema, a primeira pergunta que eu me fiz foi: mas por que o ato de contar histórias é assim tão importante, tá? E buscando mais sobre o assunto, achei uma citação do Andrew Wright, onde ele fala o seguinte: todos nós precisamos de histórias para as nossas mentes, tanto quanto precisamos de comida para nossos corpos. Histórias são particularmente importantes nas vidas de nossas crianças. Histórias ajudam as crianças a entenderem seu mundo e a compartilhá-lo com os outros. A ânsia das crianças por histórias é constante. Sempre que elas entram na sala de aula, elas entram com a necessidade de histórias. Então a gente percebe que as histórias, sim, são muito fundamentais no desenvolvimento da criança, né? A gente está envolvido com as histórias desde que a gente nasce, nossos pais contam histórias pra gente, e até mesmo no âmbito escolar elas são importantes, né? De forma que, se trazidas para o âmbito da língua inglesa e utilizadas de maneira correta, a gente pode utilizá-las para promover o ensino da língua inglesa, para passar o ensino de um novo vocabulário, novas estruturas gramaticais, tá bom? E elas podem apresentar propostas diferentes e inovadoras e que cativem os nossos alunos, tá bom? Para fazer com que eles mantenham, né, o envolvimento durante todo o projeto. Tá, mas e qual a importância da contação de história para os alunos do sexto ano do ensino fundamental? Primeiro, porque esses alunos eles carecem de atividades lúdicas, tá? Eles são retirados de um contexto onde eles estão acostumados com mais brincadeiras, é algo muito mais suave, para um âmbito um pouco mais de responsabilidades, de muitas matérias, muitas disciplinas, tá? E esse processo ele não acontece do dia para a noite. É um processo, leva tempo, tá? E para isso, a gente pode utilizar de algo que eles gostam, que são as brincadeiras, que é o ludicismo, para aprender. No nosso caso, aprender o inglês, tá? E de acordo com Santana, ele define o lúdico como, no seu sentido etimológico, o divertimento e brincadeira, sendo um meio de motivar o aluno e possibilitar a sua aprendizagem, tá? Então, sim, é possível a gente aprender brincando de uma forma mais descontraída. Aqui eu apresento algumas plataformas que a gente pode utilizar para a realização do nosso projeto, tá? São ferramentas de videochamada, onde a gente tem como exemplo Google Meet, Teams, Skype, Zoom e outros, tá? São plataformas onde a gente realiza videochamadas, videoconferências com os nossos alunos simultaneamente de forma online e através delas a gente vai utilizar para realizar as nossas atividades,
tendo em vista que a gente não pode realizar aulas presenciais, tá bom? Muito bem, trouxe também algumas atividades de exemplo para a prática das 4 competências em inglês que a gente tem: reading, writing, listening e speaking, tá? Então a primeira delas que eu trouxe como exemplo é uma atividade de reading, de leitura, onde o objetivo é estimular as práticas de leitura, tá? Preparação. Antes disso, o professor vai selecionar uma história com vocabulário mais básico, de acordo com o entendimento da turma. Então não adianta pegar algo muito pesado que a turma não vai entender, tem que ser algo bem no nível deles. Desenvolvimento. O professor pode usar esse momento para ensinar técnicas de skimming e scanning, a fim de auxiliar no pré-entendimento do texto. Pode promover a leitura primeiramente individualmente e depois fazer uma leitura em grupo, tá? Por exemplo, primeiro um lê um parágrafo, depois fulano lê outro parágrafo e assim por diante, tá? Essa atividade pode ser realizada diversas vezes durante o nosso projeto. E a avaliação pode se dar através de uma checagem do entendimento textual, através de perguntas. Então, por exemplo, Maria, quando se passa a história? João, onde se passa a história? Fernanda, quais os personagens principais? E assim por diante. O próximo exemplo de atividade são atividades de escrita, de writing, tá? Onde nosso objetivo é promover a produção textual. Antes disso, o professor vai fazer o quê? Vai enviar um link para cada aluno de um documento no Word, que pode estar lá no Google Drive, assim ele tem acesso a esse documento sempre, tá? Onde no topo da folha ele vai escrever o início de uma história em inglês. Por exemplo, era uma vez um gato, once upon a time a black cat, tá? E os alunos vão ter que continuar essa história. Ele vai enviar esse link para cada um dos alunos, e os alunos lá, cada um no seu computador, vão continuar essa história, levando em conta o vocabulário que eles sabem, tá? As estruturas gramaticais que eles sabem. Lembrando que a gente não está procurando perfeição aqui, tá? Até porque eles estão no 6º ano do ensino fundamental. E a nossa avaliação vai ser o seguinte: as produções textuais o professor vai ter acesso. Ele pode utilizar essas produções para checar onde o aluno tem mais dificuldade, quais assuntos foram mais aprendidos, quais vocabulários foram mais bem aprendidos pela maioria da turma, e assim por diante. Se preciso, o professor pode utilizar essas informações que ele obteve através das construções textuais para retomar algum conteúdo. A próxima atividade é uma atividade de prática de listening, tá? Nosso objetivo é praticar o listening a partir da contação de histórias. Preparação. O professor deve selecionar uma história na língua-alvo, no nosso caso é o inglês, a qual será contada durante a chamada de vídeo com a turma. Além disso, preparar previamente um quiz no site kahoot.it, com perguntas a respeito da história que será contada. Mesma coisa, pegar uma história simples, de fácil entendimento para os alunos, tá? De acordo com o nível deles. E durante o desenvolvimento, o professor vai contar essa história durante a videochamada, tá? Como forma de cativar os alunos, ele pode utilizar um adereço diferente, utilizar um óculos, uma peruca, um chapéu, alguma coisa que chame a atenção dos alunos para a história, tá bom? Lembrando de quê? Da entonação, da diferenciação das vozes de cada personagem ou da dramatização. O professor pode também escolher utilizar um vídeo. Ao invés de contar a história, pode passar um videozinho para os alunos para essa contação de histórias. Pode contar a história mais de uma vez ou passar o videozinho mais de uma vez para que eles entendam melhor. A avaliação vai se dar através lá do site Kahoot, onde o professor previamente fez um quiz. Trouxe aqui do lado um exemplinho do que é o Kahoot, tá? Ele é uma plataforma onde o professor se cadastra, faz as suas perguntas e coloca 4 exemplos de resposta. Aí cada aluno no seu dispositivo vai acessar a mesma sala simultaneamente e eles vão respondendo as perguntas. E o aluno que fizer mais pontos vai ser o grande vencedor. Então, além de trabalhar a contação de histórias em inglês, o listening, também vai estar trabalhando a questão da competitividade, que é muito presente nessa faixa etária. E o último exemplo de atividade é uma atividade de prática de speaking, de fala, tá? E o nosso objetivo é estimular o processo criativo, o trabalho em grupo e o speaking na língua inglesa. Preparação. O professor vai separar os alunos em grupos, de mais ou menos até 5 integrantes, onde eles realizarão a criação de histórias, onde um dos integrantes vai ser o narrador e os demais podem ser os personagens, tá? Cada personagem pode criar um fantoche para ser utilizado no momento da apresentação. Desenvolvimento. Em uma videochamada, cada grupo realizará a contação da sua história. Devem utilizar os fantoches elaborados durante a apresentação.
Então, o que? Desenvolve o trabalho em grupo, né? Os 5 integrantes do grupo, quem vai ser personagem, quem vai ser narrador, quem vai criar história, quem vai fazer os fantoches, tá? E assim por diante. Bem como a criatividade na hora da criação da história, tá? Então aqui eles vão praticar a leitura, a escrita, também ouvir na hora de praticar a história e falar na hora de apresentar, tá bom? Essa atividade envolve mais as 4 habilidades. E a avaliação, o professor pode avaliar a participação dos integrantes, o desenvolvimento no processo de criação, a pronúncia deles, as estruturas gramaticais utilizadas corretamente, de acordo com o que eles trabalharam em aula. Beleza? Para fazer esse trabalho, eu consultei sites, blogs, o Facebook, as demais redes sociais da escola observada, né, no roteiro de observação, artigos acadêmicos sobre a temática escolhida, livros, periódicos, produções audiovisuais, bem como livros com contações de histórias em inglês utilizados para fazer o podcast, ouvi podcast também para elaborar o produto virtual podcast e fiz a leitura de e-books para elaborar o e-book. Aqui está um pouquinho sobre a observação virtual da escola, tá? A instituição escolhida foi o Colégio Ideal, lá de Aracaju. A quantidade de estudantes é mais ou menos 600 alunos, distribuídos entre ensino fundamental e ensino médio. É uma escola da rede privada de ensino e a experiência e formação docente, a gente percebe que todos os professores são formados em um curso de licenciatura ou de pedagogia e destes, 10 são pós-graduados e 3 possuem mestrado. A proposta pedagógica da escola é atuar de maneira a proporcionar aos alunos o desenvolvimento de todas as suas capacidades e competências, a apropriação de conteúdos curriculares de forma prazerosa e interessante, privilegiando a construção de saberes que resultarão na sua formação integral. Então, achei muito interessante essa proposta, porque ela dá match com o meu trabalho, com a proposta do meu trabalho, que é o que? Uma atividade lúdica, divertida e é o que a escola prega como proposta para os alunos dela. Aqui o roteiro de entrevista, algumas perguntas feitas para o roteiro. Então, qual o seu nome e idade? Qual sua formação acadêmica? Há quanto tempo ministra aulas de língua inglesa? Para quais turmas? Você acredita que o ensino de inglês deve ocorrer de forma descontraída e comunicativa ou de maneira mais tradicional? Por quê? Você costuma utilizar recursos midiáticos em sala de aula? Quais? Quais dificuldades você mais encontra ao lecionar para alunos do 6º ano do ensino fundamental? O ato de contar histórias, crônicas, dramaturgias e enredos acompanha a sociedade desde muito tempo. Alguma vez você já trabalhou com um projeto para o ensino de inglês baseado em contação de histórias? Comente a sua experiência durante o processo. Como tem sido a sua experiência em lecionar de maneira virtual durante a pandemia? Quais suas maiores dificuldades? Quais atividades você desenvolveria com seus alunos de forma a integrar a contação de histórias e o ensino de inglês? Para você, quais aspectos devem ser levados em conta pelo professor ao desenvolver um projeto de ensino, como, por exemplo, o perfil da turma, recursos disponíveis, entre outros? Um pouquinho sobre a minha vivência do estágio, eu achei que foi bastante desafiador, porque ele ocorreu de maneira diferente do que a gente está acostumado, não mais de maneira presencial, né? A gente não pôde ir a campo de fato, agora foi mais uma maneira de pesquisar e observar sobre essas práticas, mas não deixou de ser fundamental para a minha formação docente, para o curso de letras em inglês e para a minha futura atuação, né, como professor de inglês. Diferente também, como já citei, por ele não ter sido como a gente está habituado de maneira presencial, sem ir na escola, é um pouco diferente. Nos exigiu bastante atenção também, porque são muitos detalhezinhos na construção do nosso estágio, mas de certa forma foi muito possibilitadora, tá? Porque a gente pôde entrar em contato com diferentes ideias, diferentes atividades que podem ser realizadas futuramente com os nossos alunos. Aqui eu tenho então o e-book que foi elaborado, um pouquinho do template dele, bem como o podcast, onde está o link aqui do ladinho também, caso queiram acessar, onde foram feitas a contação de 4 histórias em inglês que podem ser utilizadas pelos professores e pelos alunos de língua inglesa, tá? É um vocabulário bem simples, acessível. Na gravação desses podcasts foram escolhidos 4 histórias em inglês: Os 3 Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida e A Bela e a Fera. Um pouquinho das referências utilizadas na elaboração do trabalho. E como encerramento, deixei uma frase
Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Paulo Freire. Então, de nada adianta a gente propor uma atividade se ela não fizer sentido para o aluno, tá? É muito legal a gente proporcionar atividades lúdicas, divertidas, mas o aluno tem que saber para que elas estão sendo realizadas, tá? Tem que fazer sentido para eles. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigado!